Mãe, já volto. 4 dias se passaram e minha filha sumiu. Me largou no hospital. Sou Sônia, 68 anos, viúva. Ela só esqueceu quem pagou aquela viagem. Eu me ajeitei naquela cama de hospital, sentindo o lençol áspero pinicar a pele das minhas costas. O cheiro do quarto era uma mistura de álcool em gel com aquele desinfetante de pinho que eles usam no chão, e por baixo de tudo, o cheiro da comida morna que vinha no corredor. Fazia 2 dias que eu tinha operado o quadril. Uma cirurgia séria, o médico disse, mas que tinha corrido bem. Agora era só esperar a recuperação. E esperar a minha filha, Marta. A última vez que a vi foi logo depois que saí da anestesia. Ela estava ao lado da cama, com aquele casaco jeans que ela adora, mascando chiclete. Mãe, a senhora tá bem? O médico disse que foi tudo certo. Olha, vou só em casa pegar uma roupa limpa para a senhora e umas coisas para mim. E já volto. Ela me deu um beijo rápido na testa. O cheiro de menta do chiclete ficou no ar. Eu, ainda meio grogue, só balancei a cabeça. Confiei, claro, é minha filha. No primeiro dia eu entendi. Ela devia estar cansada. A vida dela era corrida, ela sempre dizia. Mãe, a senhora não sabe como é o mundo hoje em dia. É tudo para ontem. Eu nunca entendi direito o que ela fazia. Ela trabalhava com coisas de internet. Mas eu sabia que ela gostava de gastar. Roupas novas, jantares caros e o sonho dela, viajar. Um dia, mãe, eu vou conhecer o mundo. Meu falecido marido, o Hélio, que Deus o tenha, sempre balançava a cabeça. Essa menina, Sônia, ela voa antes de aprender a andar. No segundo dia, comecei a ficar inquieta. As enfermeiras entravam e saíam. Tudo bem, dona Sônia? Precisando de algo? A Kátia, uma moça morena de sorriso bom, tentava me animar. Sua filha não veio hoje? Eu disfarçava. Deve estar presa no trânsito, minha filha, ou resolvendo alguma coisa importante. A Marta é muito ocupada. Eu mesma tentei ligar. Peguei meu celular, aquele que a própria Marta me deu. Pra gente se falar, mãe. Caixa postal. Tentei de novo. Caixa postal. O coração começou a apertar, mas era preocupação de mãe. Será que aconteceu alguma coisa com ela? No terceiro dia, a preocupação virou vergonha. A enfermeira Kátia veio medir minha pressão e eu vi no olhar dela. Piedade. Dona Sônia, a gente está tentando ligar para sua filha desde ontem para falar da sua alta, mas ela não atende. Meu rosto esquentou. Ela deve ter tido algum problema no celular, Kátia. Ela não é assim. Mas eu sabia que era. Eu sabia que a Marta era capaz de esquecer um compromisso, de sumir por um dia. Mas por 3, me deixar aqui, sem uma muda de roupa, dependendo das camisolas finas do hospital. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei olhando o reflexo da luz do corredor no chão de vinil. O Hélio sempre me avisou. Sônia, você mima demais essa menina. Você deu a ela a casa que moramos. Você paga as contas dela quando apertam. Você financia os sonhos dela. E ela? O que ela te dá? Eu sempre respondia a mesma coisa. Ela me dá alegria, Hélio. É minha filha. Ele suspirava. Cuidado, Sônia. Amor não paga conta. E ingratidão é uma faca que corta fundo. Eu não quis ouvir. No 4º dia, a verdade chegou. E ela não veio de mansinho. Veio como um tapa na cara. A assistente social veio falar comigo. Uma mulher de óculos com uma prancheta. Falou sobre opções, sobre minha recuperação, sobre a importância do apoio familiar. Eu não conseguia prestar atenção. Minha cabeça só repetia: onde ela está? Dona Sônia, disse Kátia, a enfermeira, entrando no quarto depois que a assistente saiu. Ela parecia sem graça. Eu liguei de novo. A sua filha não atendeu. Mas a senhora mencionou uma vizinha outro dia, a dona Elvira, do apartamento da frente. A senhora tem o número? Eu tinha, anotado na capinha do celular. Eu não podia discar, com a mão tremendo e o soro na outra. Kátia discou para mim e colocou no viva-voz. A voz de Elvira era estridente. Alô? Quem fala? Dona Elvira, aqui é a enfermeira Kátia, do Hospital Santa Rita. Estou aqui com a dona Sônia, mãe da Marta. Houve um silêncio. Um silêncio que pesou 1 tonelada. Ah, sim, a Sônia. Pois é que a gente não consegue falar com a Marta há 4 dias. E a dona Sônia está de alta. A senhora tem notícias dela? A risada de Elvira foi curta e sem graça. Notícia?
Tenho sim, minha filha. Vi ela saindo daqui faz uns 4 dias, com 2 malas gigantes. 2! Aquelas coloridas, sabe? Toda feliz. Meu estômago gelou. Saindo? Pra onde, dona Elvira? Perguntei com a voz falhando. Dona Sônia, a senhora não sabia? Ela foi viajar. Postou agora mesmo no Facebook uma foto. Sabe onde? Na Grécia, com um sol daqueles, um mar azul. Bonito de ver. Grécia. Mas ela disse que vinha buscar a mãe, gaguejou Kátia, olhando para mim. A voz de Elvira ficou séria, com aquele tom de quem vai contar fofoca, mas finge que é conselho. Olha, vou te falar uma coisa, Sônia. Eu ouvi ela falando no telefone no corredor. Ela disse assim mesmo. Minha mãe que se vire, já deu o que tinha que dar. Falou que não podia buscar a senhora de jeito nenhum, que era para a senhora procurar um asilo, que ela ia viver a vida dela. Uma coisa, né? Depois de tudo que a senhora fez. Eu não ouvi o resto. Kátia desligou o telefone depressa, o rosto dela vermelho de raiva pela vizinha e de pena por mim. Dona Sônia, calma, deve ser um engano. Mas eu sabia que não era. Já deu o que tinha que dar. As palavras do meu falecido marido voltaram. Ingratidão é uma faca. E como cortava? Cortava mais fundo que o bisturi do cirurgião. Eu fiquei ali, olhando para o copo d'água na mesinha, abandonada, descartada. Como um móvel velho que não combina mais com a decoração. A Marta tinha ido para a Grécia. E eu, para um asilo. Kátia colocou a mão no meu ombro. Eu vou buscar um copo de água com açúcar. E vou falar com a assistente social de novo. A gente vai dar um jeito. Eu balancei a cabeça. As lágrimas não vinham. O que veio foi uma coisa fria. Uma clareza que doía. A Marta achava que eu era um peso morto. Achava que eu não tinha mais nada. Ela tinha a casa, ela tinha o dinheiro que eu dava todo mês. Ela achava que tinha pegado tudo. Mas o Hélio era um homem mais esperto que ela. E ele me conhecia. Ele sabia que eu era mole, mas não era boba. Quando Kátia voltou com a água, eu não peguei. Eu olhei para ela, e eu não era mais a velhinha assustada de 5 minutos atrás. A névoa da anestesia tinha passado. A névoa da tristeza estava se dissipando, dando lugar a um gelo. Um gelo de quem sabe exatamente o que fazer. Asilo? Pensei comigo mesma. Ela acha que eu vou para um asilo? A Grécia é cara, muito cara. E eu sabia exatamente de onde tinha saído cada centavo daquela viagem. Tinha saído da conta que meu marido deixou. Uma conta que a Marta achava que era dela por direito, mas que ela só podia mexer com a minha assinatura. Uma assinatura que eu dei, pensando que era para pagar o aluguel atrasado dela. Ela mentiu. Ela me roubou. E ela me deixou aqui para apodrecer. Então eu peguei o telefone. Kátia, eu disse. E minha voz saiu firme. Uma voz que nem eu lembrava que tinha. Seque essas lágrimas, minha filha. Piedade não vai me ajudar a levantar dessa cama. Ela me olhou surpresa. Eu preciso que você disque um número para mim. Não é o da minha filha e não é o da vizinha. Entreguei a ela o celular e ditei os números. Quem é, dona Sônia? É o Dr. Arnaldo, meu advogado. Faz muitos anos que não falo com ele, mas meu marido sempre disse: Sônia, quando a água bater no pescoço, ligue para o Arnaldo. Ela discou. O telefone chamou 1, 2, 3 vezes. Escritório de Advocacia Meireles, bom dia. Eu respirei fundo, sentindo o cheiro de álcool e pinho. Bom dia, meu nome é Sônia. Eu preciso falar com o Dr. Arnaldo Meireles. É urgente. Diga a ele que é sobre os fundos da Marta. Diga a ele que a Grécia foi cancelada. O Dr. Arnaldo não era o tipo de homem que se via todo dia, muito menos num quarto de hospital público. Ele chegou em menos de 40 minutos. Eu ainda estava com o telefone na mão quando ele bateu na porta. Não uma batida de enfermeira, rápida, mas uma batida firme. 3 toques, pausados. Bum, bum, bum. Kátia, a enfermeira, que estava arrumando minha bandeja de café da manhã intocada, até deu um pulo. Nossa, desculpa, dona Sônia. Deve ser o médico. Eu balancei a cabeça. Não é o médico, Kátia. É a minha cavalaria. Quando ela abriu a porta, o Dr. Arnaldo entrou e pareceu preencher o quarto todo. Ele devia ter uns 75 anos, mas andava reto como um bambu.
Usava um terno de linho bege, que parecia ter saído de um filme antigo, e carregava uma pasta de couro legítimo, escura, com fechos de metal. O cheiro dele era de loção de barba cara e de papel velho. Ele não olhou para a Kátia. Ele olhou direto para mim, na cama. Os olhos dele eram azuis, mas não do tipo alegre, eram olhos de águia. Sônia, ele disse com uma voz que parecia cascalho rolando. Faz tempo. Arnaldo, respondi. Obrigada por vir. Agradeço a rapidez. Ele dispensou a enfermeira com um aceno de cabeça. Minha filha, nos dê licença. Assunto particular. Kátia saiu rápido, quase batendo continência. Ele puxou a cadeira de plástico do canto, aquela onde a Marta devia ter sentado, e a limpou com um lenço de linho antes de sentar. Ele abriu a pasta de couro no colo. O silêncio era pesado. Grécia, ele disse por fim. Hélio deve estar se revirando no túmulo. Hélio foi o único que me avisou, Arnaldo. E eu não ouvi. Eu sei, ele disse. Eu também avisei. Você estava ocupada demais sendo mãe. Ele tirou da pasta um envelope pardo, grosso. Não era um testamento, era um dossiê. A sua ligação foi... Precisa, Sônia. Os fundos da Marta. Foi a senha que o Hélio e eu combinamos há 15 anos. Eu franzi a testa. Senha. Arnaldo, Eu me lembrei que o Hélio chamava assim a poupança que ele fez para ela. Dr. Arnaldo deu um sorriso que não chegou aos olhos. Ah, minha querida Sônia, não era uma poupança. O Hélio era um homem cuidadoso. Ele amava a Marta, mas ele conhecia o material. Ele sabia que ela tinha o seu coração mole, mas o caráter dela, digamos, era poroso. Eu me ajeitei na cama, a dor da cirurgia latejando no quadril. Mas agora era uma dor distante. O que você quer dizer, Arnaldo? Ele abriu o envelope e tirou um documento. Quando o Hélio morreu, ele deixou tudo organizado. Você, Sônia, é a herdeira universal. Tudo é seu. A casa onde você mora, o dinheiro no banco, tudo. Mas e a Marta? O apartamento dela? O dinheiro que eu... Ah, sim, ele me cortou. O presente. Sônia, você se lembra de quando a Marta quis sair de casa há 10 anos? E você quis dar a ela o apartamento antigo dos seus pais? Lembro. Eu assinei os papéis. Eu dei o apartamento para ela. Não, Sônia, ele disse, apontando o dedo para mim. Você não deu. O Hélio não deixou. Você assinou um contrato de comodato. É um empréstimo. O apartamento é seu. Ela mora lá de favor. Um favor que você tem o direito de revogar a qualquer momento. Eu fiquei olhando para ele. O zumbido do ar-condicionado parecia ter ficado mais alto. Comodato. Eu não sabia. Claro que não. Hélio me fez prometer que enquanto você e ela estivessem bem, eu a deixaria acreditar na sua própria generosidade. Hélio dizia, a Sônia precisa se sentir boa. Deixa ela pensar que deu o apartamento. Mas o papel me protege. O doutor Arnaldo continuou. E agora, os fundos da Marta. Sônia, a Marta não tem fundos. Ela não tem um tostão furado no nome dela que não tenha vindo de você. O que o Hélio criou foi um fundo de investimento, sim. Mas a beneficiária é você. A Marta é apenas uma dependente autorizada. Mas ela mexeu. Ela pegou o dinheiro. Ela foi para a Grécia. E é aí que ela se complicou, disse Arnaldo. E pela primeira vez vi um brilho de caçador nos olhos dele. Para mexer nesse fundo, ela precisa da sua assinatura. Uma assinatura física, em papel timbrado do banco, para valores acima de, digamos, o preço de uma passagem para a Grécia. Eu senti meu sangue gelar. Mas eu assinei. Arnaldo, eu assinei. Há 2 semanas. Ela veio lá em casa com uma pilha de papel. Disse que era para refinanciar o carro e pagar uns aluguéis atrasados que ela tinha de uma sala comercial. E você leu o que assinou, Sônia? Eu baixei os olhos. Ela é minha filha. Você confiou, ele completou. E ela usou sua confiança. Isso, minha cara Sônia, tem um nome. Não é ingratidão, é fraude. Estelionato. Meu mundo, que tinha desmoronado com a ligação da vizinha, começou a se reencaixar. Mas as peças eram diferentes. Eram peças de aço. Eu não era uma vítima, eu era uma boba. E eu tinha acabado de deixar de ser. O que... Minha voz falhou, limpei a garganta. O que isso significa, Arnaldo? Na prática. Significa
disse ele, guardando os papéis com uma calma deliberada, que o Hélio, do além-túmulo, acabou de lhe entregar a faca e o queijo. Aquele dinheiro que ela usou era de um fundo que só podia ser liquidado com sua autorização expressa para aquele fim. Ela falsificou o propósito do saque. O gerente do banco, o Otávio, é novo. Não me ligou, como o pai dele faria. Ele vai ter problemas. Mas o dinheiro já foi. Ela está lá. O dinheiro foi. Mas as contas aqui, Sônia. Ah, as contas aqui. Ele se levantou. Eu vou ao banco agora. Vou falar com o gerente. Vou falar com o diretor regional. Aquele saque será contestado como fraudulento. A conta principal da Marta, onde ela recebe o que quer que ela faça, será congelada por suspeita de atividade ilícita. Afinal, ela usou a conta para receber o dinheiro do fundo. Ele parou na porta. Aproveite a Grécia, Marta, ele murmurou. Porque quando ela tentar pagar o hotel amanhã, o cartão vai ser recusado. Quando ela tentar usar o celular, a linha pré-paga internacional vai falhar. E quando ela ligar para a mamãe não vai atender. Ele olhou para mim. A não ser que você queira, claro. Eu olhei para o copo d'água na minha mesinha. Lembrei da voz da vizinha. Ela disse que eu já dei o que tinha que dar. Lembrei do silêncio do telefone por 4 dias. Não, Arnaldo, eu disse. Eu não vou atender. Eu vou estar muito ocupada com a minha fisioterapia. Ele assentiu, satisfeito. Bom, quando ele saiu, o quarto pareceu maior e mais frio. Eu fiquei sozinha por horas, ninguém entrou. A bandeja do almoço chegou, um frango pálido com purê de batata. O cheiro de comida de hospital que sempre me dava enjoo, hoje parecia normal. Eu comi, cada colherada. Eu precisava de força. Eu pensei em todos os anos. Todos os mãe me empresta dinheiro. Todos os mãe a senhora não entende. Todos os natais em que ela chegava atrasada, com presentes caros que eu sabia que tinham sido comprados com o meu dinheiro. Eu pensei no Hélio, o meu Hélio. Ele não era um homem de muitas palavras, mas era um homem de ações. E a maior ação dele não foi me deixar dinheiro, foi me deixar poder. Um poder que eu tratei como um jogo de porcelana, guardado no armário, com medo de quebrar. Eu fui subestimada, a vida inteira. Primeiro pelos meus pais. Sônia é tão boazinha, tão quieta. Depois, pelo Hélio. Ele me amava, mas me protegeu tanto que me sufocou. Ele achou que eu não era forte o suficiente para lidar com a verdade da filha que criamos. Então, ele criou trancas e senhas e me deixou do lado de fora da sala do cofre. E o pior, pela Marta, minha filha, o sangue do meu sangue. Ela não me via como uma pessoa. Ela me via como um recurso. Uma torneira de onde saía dinheiro e afeto, uma torneira que nunca secava. Já deu o que tinha que dar. A frase ecoava. Eles me viam como uma velhinha frágil, de camisola, operada, esperando num quarto de hospital. Uma coisa para ser buscada, ou descartada. Mandada para um asilo. A porta se abriu. Era a Kátia, a enfermeira, e a assistente social, a moça dos óculos. Elas pareciam nervosas. Tinham aquele olhar que se dá para quem vai receber uma má notícia. Dona Sônia, começou a assistente social, a Cláudia. Nós temos uma situação delicada. Eu esperei. Nós realmente não conseguimos contato com a sua filha. O hospital precisa liberar o leito. E como a senhora ainda precisa de cuidados, a cirurgia foi séria. A senhora não pode ficar sozinha. Eu vi para onde isso ia. O asilo. O plano da Marta. Kátia interrompeu, os olhos marejados. Dona Sônia, eu sinto muito. A gente tentou... Aí estava. A pena. Aquele sentimento que as pessoas dão quando não podem dar respeito. Eles me viam como um pacote. Um pacote que a filha não quis receber e que agora os correios, o hospital, tinham que devolver para algum depósito. Cláudia, não é? Perguntei para a assistente social. Ela pareceu surpresa por eu saber o nome dela. Sim. Eu entendo a posição do hospital e agradeço a preocupação, mas eu não vou para nenhum asilo. Kátia e Cláudia se entreolharam. Mas, Dona Sônia, disse Cláudia, com a paciência treinada de quem lida com velhos teimosos, a senhora não tem como ir para casa. A sua filha, que era sua responsável... A minha filha, eu disse, e minha voz cortou a dela. Está indisponível, mas eu não estou.
Eu sou perfeitamente capaz de tomar minhas próprias decisões. E eu decidi que vou para casa. Mas quem vai cuidar da senhora? A fisioterapia? Os curativos? Isso, eu disse ajeitando o travesseiro com uma força que eu não tinha de manhã. É onde entra o meu plano. Eu olhei para a Kátia. Kátia, minha filha, quanto você ganha aqui, por plantão? Kátia ficou vermelha. Dona Sônia, eu não... Isso não é... É uma pergunta direta. Você é uma boa enfermeira. Você foi a única que realmente se importou. O Dr. Arnaldo, o advogado que esteve aqui mais cedo, está cuidando dos meus... fundos. Eu preciso de cuidados particulares em casa. 24 horas pelos próximos 15 dias. Depois, talvez só durante o dia. E eu quero que você organize a equipe. O queixo da Kátia caiu. A assistente social ficou pálida. Eu não posso. Eu tenho meu emprego aqui. Eu pago o dobro, eu disse. O dobro do que você ganha aqui, Kátia. Para você. E pago o valor de mercado para mais uma ou duas que você confiar, para cobrir os turnos. O Dr. Arnaldo deposita na sua conta hoje mesmo. Você começa assim que eu tiver alta. Que, aliás, Cláudia, eu quero para amanhã de manhã. O silêncio no quarto era total. O único som era o bip distante de alguma máquina no corredor. Eu não era mais a coitadinha. Eu não era a mãe abandonada. Eu era a Dona Sônia, a patroa. Kátia me olhou. O olhar de pena tinha sumido. O que tinha no lugar era choque. E se eu não estava enganada, uma admiração profunda. Eu posso ver com a Sueli, da noite. Ela faz bico. Ela é boa, muito boa. Ótimo. Fale com a Sueli. Quero vocês duas na minha casa amanhã. O Dr. Arnaldo vai providenciar um carro de transporte adequado. A assistente social, Cláudia, pigarreou. Bom, Dona Sônia, nesse caso, com cuidados particulares garantidos, a alta é possível sim. Eu vou providenciar a papelada. Ela saiu do quarto como se tivesse visto um fantasma. Kátia ficou para trás. Dona Sônia, isso é... A senhora tem certeza? Eu sorri. Foi a primeira vez que sorri em 4 dias. Tenho, minha filha. Eu nunca tive tanta certeza de uma coisa na minha vida. Eu me encostei nos travesseiros. O quadril doía, mas meu espírito estava de pé e correndo. Agora, Kátia, se você me dá licença, preciso fazer mais uma ligação para o Dr. Arnaldo. Temos que resolver o transporte e... outras coisinhas. Outras coisinhas, Dona Sônia? Sim, eu preciso trocar as fechaduras do apartamento da minha filha. Quer dizer, eu me corrigi, do meu apartamento, aquele em que ela mora, ou melhor, morava. A Marta achava que estava vivendo o sonho grego, mas o despertar dela ia ser aqui, no Brasil. Ia ser um pesadelo. A saída do hospital não foi como eu pensei. Eu imaginei que a Marta viria, com o carro dela cheirando a perfume doce, buzinando para as enfermeiras, me ajudando a entrar no banco da frente, como se eu fosse um saco de batatas. Eu imaginei a vergonha de ser levada para casa por uma filha que mal me olhava. Mas a minha saída foi diferente. Às 10 da manhã, depois de assinar os papéis da alta que a Cláudia, a assistente social, me trouxe com um respeito que ela não tinha no dia anterior, eu me vesti. Não com as roupas do hospital, mas com um vestido de linho bege que pedi ao Dr. Arnaldo para providenciar. Ele mandou um assistente dele buscar na minha casa. Quando eu saí pelo corredor, sentada na cadeira de rodas que a Kátia empurrava, eu não era a Dona Sônia abandonada. Eu era a Dona Sônia, a paciente particular. Na porta do hospital não havia um carro velho. Havia uma van preta, dessas executivas, com vidros escuros e um símbolo de uma empresa de transporte médico de luxo. O motorista, de uniforme, abriu a porta lateral e uma rampa suave desceu. Kátia me ajudou a entrar e me sentar num assento de couro que parecia um sofá. Sueli, a outra enfermeira que a Kátia arranjou, uma mulher quieta e forte, já estava lá dentro com uma bolsa térmica. Tudo confortável, Dona Sônia? Perguntou Kátia, me cobrindo os joelhos com uma manta, apesar do calor lá fora. Tudo perfeito, Kátia. Vamos para casa. Enquanto a van deslizava suavemente pelo trânsito, eu olhei pela janela. A cidade parecia a mesma, mas eu não era. Eu me sentia como se tivesse usado óculos embaçados a vida inteira e, de repente, alguém os tivesse limpado. O Hélio, o meu Hélio. Ele não tinha me deixado desamparada. Ele tinha me deixado armada.
Eu só não sabia onde ele tinha guardado as armas. Quando chegamos ao meu prédio, o porteiro, seu Antenor, correu para abrir a porta do carro, os olhos arregalados ao ver a van. Dona Sônia, que bom ver a senhora! Estávamos preocupados. Estou de volta, Antenor, e melhor do que nunca. Kátia e Sueli me levaram no elevador. Quando a porta se abriu no meu andar, o cheiro me atingiu. Não era o cheiro de casa fechada, era cheiro de lavanda e de bolo de fubá. A porta do meu apartamento estava aberta. O Dr. Arnaldo estava parado no batente, com aquele mesmo terno de linho. Sônia, ele disse, abrindo um sorriso raro. Bem-vinda de volta. Tomei a liberdade de mandar uma equipe de limpeza e de abastecimento. A Kátia me passou uma lista. Eu entrei. A casa brilhava. Havia flores frescas no vaso da sala. E na cozinha, uma senhora que eu não conhecia, de touca, estava tirando um bolo do forno. Dona Sônia, essa é a Dalva, disse Kátia. Ela vai cozinhar para a senhora. Comida de verdade para se recuperar. O Dr. Arnaldo arranjou. Eu olhei para o Arnaldo. Recuperação, Sônia, ele disse. Exige logística. E a sua filha não era boa com logística. Apenas com escapismo. Eu me sentei no meu sofá. O meu sofá, a maciez do veludo. Eu respirei fundo. O cheiro de casa. Pela primeira vez em 5 dias, eu me senti segura. Obrigada, Arnaldo. Não agradeça. Apenas melhore. A sua fisioterapia começa em 1 hora. Ele colocou a pasta de couro sobre a mesa. Agora, enquanto a Kátia ajeita suas coisas, vamos ao primeiro item da pauta. Ele tirou o celular do bolso. O banco. Eu assenti. Como eu previ, ele começou. O gerente Otávio ficou branco. O pai dele, que era meu amigo, teria me ligado antes de liberar 1 centavo. Mas o Otávio é da geração clica e resolve. Ele liberou os R$200 mil para a conta da Marta, baseado na sua assinatura. 200 mil? Engasguei. Eu achei que a Grécia era cara, mas não tanto. Ah, não era só a Grécia, Sônia. Era a Grécia, era a dívida do cartão de crédito que ela já tinha, era um carro novo que ela ia comprar na volta. A sua filha não sonha pequeno quando é com o dinheiro dos outros. Meu Deus, Deus não tem nada a ver com isso. Mas a lei tem. Eu apresentei ao gerente a sua procuração, que me dá plenos poderes sobre seus fundos e a cópia do laudo médico da sua internação. E a cópia do boletim de ocorrência que eu fiz esta manhã. Boletim de ocorrência? Sim, abandono de incapaz. A senhora estava sob efeito de anestesia quando sua filha, sua única responsável legal imediata, a deixou e fugiu do país. Isso é crime. Eu senti uma pontada. Crime. Minha filha. Arnaldo viu minha hesitação. Sônia, lembre-se do hospital. Lembre-se da palavra asilo. O Hélio me disse uma vez. A Sônia é boa. A Marta é um buraco negro. Se deixar, a bondade dela vai ser sugada até não sobrar nada. Estamos apenas tapando o buraco. Eu endureci o rosto. Continue, Arnaldo. O banco, com medo de um processo de cumplicidade em fraude e abandono, agiu rápido. A conta da Marta está congelada. Todo o dinheiro que ela transferiu para lá, os 200 mil, está bloqueado. O banco reverteu a transferência. Então, o dinheiro voltou? Voltou. Está seguro no seu fundo. Mas isso significa, é claro, que a conta pessoal da Marta, onde ela tinha... Deixe-me ver. Ele olhou um papel. R$850 de saldo. Agora está com 200 mil negativos. E congelada. Eu não sou boa com bancos, mas entendi o que isso significava. O cartão dela... A Grécia... Eu murmurei. Exatamente, disse Arnaldo. A carruagem virou abóbora. E a Cinderela está presa no baile, sem sapatinho de cristal. Foi quando meu celular, que Kátia tinha colocado para carregar na mesinha ao lado do sofá, apitou. E apitou de novo. E de novo. Kátia olhou para o aparelho. Dona Sônia, é a sua filha. Mensagem. Eu peguei o celular. A tela estava cheia de notificações do WhatsApp. Eu abri. Marta, 11h15. Mãe, meu cartão não passou no hotel. Que vergonha. Tô aqui na recepção, o homem tá me olhando torto. A senhora pode ver com o banco? Tô achando que é o fuso. Me liga. Eu respirei fundo. O cheiro do bolo de fubá da Dalva estava no ar. Marta, 11h30.
Mãe, a senhora tá aí? O cartão deu recusado de novo. Eu tentei pagar o almoço e não passou. O que está acontecendo? Eu olhei para o Arnaldo. Ele estava impassível. Kátia, que estava arrumando o aparelho de pressão, me olhou com pena. Aquele olhar de novo. Kátia, eu disse firme. Eu não quero mais esse olhar. Não sinta pena de mim. Sinta pena dela. Eu estou na minha casa, cercada de cuidados. Ela está do outro lado do mundo, descobrindo que a vida adulta chegou. A enfermeira corou. Desculpe, dona Sônia. Eu voltei para o celular. Marta, 11h45. É sério. Mãe, meu celular vai parar de funcionar. O plano internacional não foi pago. Responde. Eu não tenho como falar com ninguém. Marta, 12h00. O que está acontecendo? O banco não me atende. O gerente não me atende. A senhora tá bem? Aconteceu alguma coisa? Tô preocupada. Eu ri. Uma risada seca que saiu do fundo do peito. Preocupada, eu disse para o Arnaldo. Agora ela está preocupada. 4 dias no hospital, eu não ganhei uma ligação. 15 minutos sem cartão de crédito e ela está em pânico. É o que eu chamo de prioridades, Sônia, disse o advogado. Agora, o segundo item. Ele pegou o telefone dele e discou. Alô? Sim, pode subir. Estamos esperando. Quem, Arnaldo? O chaveiro. E a notificação. 10 minutos depois, o seu antenor, o porteiro, subiu acompanhado de um rapaz com uma maleta de ferramentas e outro homem, de terno e cara de poucos amigos. Sônia, este é o Miguel, chaveiro de confiança. E este é o Sr. Barros, oficial de justiça. Meu estômago deu uma volta. Oficial de justiça? O Sr. Arnaldo me contratou para entregar uma notificação, disse o homem com uma voz de cartório. Arnaldo tomou a frente. Sônia, como eu te disse, o apartamento onde a Marta mora é seu. O contrato de comodato que o Hélio fez, é claro. Cláusula 7. O abandono de um parente de primeiro grau em situação de vulnerabilidade. Eu não sou vulnerável, eu cortei. Estava após uma cirurgia sem responsável. Arnaldo corrigiu, paciente. Isso quebra o contrato. O empréstimo do imóvel está revogado. O Miguel vai trocar as fechaduras do seu outro apartamento agora. O senhor Barros vai afixar a notificação de revogação de comodato e ordem de despejo na porta. Ela terá, quando retornar, 48 horas para agendar com o meu escritório a retirada dos pertences pessoais. Depois disso, tudo será encaixotado e enviado a um depósito. Eu olhei para o Sr. Barros, para o chaveiro, para o Arnaldo. A execução, silenciosa. Meu falecido marido, ele não era um homem. Ele era um estrategista. Ele sabia há 15 anos que esse dia poderia chegar. Ele não podia proteger meu coração da dor da ingratidão, mas ele podia, e protegeu meu patrimônio. Façam o que tem que ser feito, eu disse. Enquanto eles saíam, meu celular começou a vibrar sem parar. Não era mais mensagem. Era uma chamada de vídeo do WhatsApp. Filha, Marta. Eu olhei para o nome. O bolo de fubá parecia ter virado pedra no meu estômago. Kátia trouxe meus remédios. Hora da medicação, dona Sônia, e depois o fisioterapeuta chega. Eu recusei a chamada. 1 segundo depois, veio um áudio. Eu não queria ouvir, mas eu precisava. Kátia e Sueli estavam na cozinha, conversando baixo com a Dalva. Eu estava sozinha na sala. Apertei o play. A voz não era da minha Marta. Não da Marta confiante, da Marta debochada. Era uma voz estridente, cheia de pânico. Mãe, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Eu tô presa na Grécia, tudo bloqueado. O hotel confiscou meu passaporte até eu pagar a diária. Eles estão me ameaçando chamar a polícia. Eu não tenho como voltar. A senhora fez isso? Foi a senhora? O silêncio depois do grito foi pesado. É por causa da viagem? É isso? A senhora tá com raiva? Eu ia te buscar, eu juro. Tive um imprevisto. Mãe, me ajuda, responde. Um imprevisto. A Grécia. Ela tinha finalmente entendido. Ela entendeu que a torneira não estava só pingando. A fonte tinha secado, e quem fechou a água não foi o banco. Fui eu, a velhinha, a mãe. Eu senti um calafrio, mas não era de medo. Era de poder. Um poder que eu não sabia que tinha. O poder de dizer não. O poder de fechar a porta.
O fisioterapeuta chegou. Um rapaz jovem, chamado Bruno. Vamos lá, dona Sônia. Vamos tentar ficar de pé? Com a ajuda dele e da Kátia, eu me levantei. A dor no quadril foi aguda, como uma faca quente. Eu arfei. Isso, dona Sônia, um passo de cada vez, disse Bruno. Meu celular apitou de novo. Mais uma mensagem da Marta. Eu me apoiei no andador. O metal era frio. A dor era real. Vamos lá, eu disse, mais para mim do que para ele. Eu dei um passo. A dor irradiou. Eu dei outro passo. Eu pensei na cama do hospital, na voz da vizinha. Asilo. Eu dei um terceiro passo. O celular apitava. Ding. Ding, ding. Eu parei, ofegante. Kátia estava pronta para me segurar. Eu olhei para o celular. A tela acendeu. Marta, 13h15. Mãe, me tira daqui. Eu imploro. Eu faço o que a senhora quiser. Só me tira daqui. Marta, 13h16. A senhora não pode fazer isso comigo. Eu sou sua filha. Eu respirei fundo. A dor da cirurgia era boa. Era uma dor que curava. Era uma dor honesta. Eu me virei para a Kátia. Pegue o celular, por favor. Ela me entregou. Meus dedos tremiam um pouco, pela força de ficar em pé. Eu não liguei. Eu não mandei áudio. Eu digitei. Meus dedos, velhos e um pouco tortos pela artrose, demoraram. Eu digitei. Marta, que bom que deu notícias. Eu apaguei. Eu comecei de novo. Marta, eu fiquei no hospital por 4 dias. A senhora disse que ia buscar uma roupa limpa. Eu esperei. Ela visualizou na hora. Os 2 tracinhos azuis. Marta, digitando. Mãe, eu sei. Me perdoa. Foi um impulso. Eu não sabia que a cirurgia era tão séria. Eu ia voltar. A vizinha fofoqueira. Eu não a deixei terminar. Eu digitei. A vizinha, dona Elvira, me disse que a senhora foi para a Grécia e me mandou para um asilo. Marta, 13h20. É mentira. Eu nunca disse isso. Ela entendeu tudo errado. Mãe, me ajuda, por favor. Eu não tenho como pagar o hotel. Como eu volto para casa? Casa. Ela ainda não tinha entendido tudo. Eu respirei fundo. O Bruno, fisioterapeuta, e a Kátia me olhavam, sem entender nada. Eu digitei o confronto. A execução silenciosa. Sobre a sua casa, temos um problema. Como você me abandonou no hospital, o Dr. Arnaldo foi obrigado a executar a cláusula de quebra de contrato do comodato do apartamento. O apartamento que o seu pai deixou para mim e que eu te emprestei para morar. Eu podia sentir o pânico dela através do oceano. Marta, digitando, parou, digitando. O quê? Comodato? Que cláusula? O apartamento é meu. A senhora me deu. Eu digitei. Eu nunca te dei. Eu te emprestei. E agora, eu peguei de volta. As fechaduras foram trocadas esta tarde. Quando você conseguir voltar ao Brasil, e se conseguir, fale com o Dr. Arnaldo Meirelles para agendar a retirada dos seus pertences pessoais. Você tem 48 horas. A resposta que veio foi o que eu esperava. A Marta, de verdade. Marta, 13h25. Sua velha maluca, você tá louca? Eu vou te processar. Eu vou te interditar. Você não pode fazer isso. Aquilo é meu. Eu não tenho para onde ir. O que deu em você? Velha maluca. Eu li em voz alta. Velha maluca. Kátia levou a mão à boca. Dona Sônia. Eu olhei para o meu quadril operado. Eu olhei para as minhas enfermeiras, para a minha casa limpa, para o meu advogado eficiente. Eu sorri. O que deu em mim, Kátia? O que deu em mim foi juízo. Um pouco tarde, mas chegou. Eu apertei o nome Filha Marta na tela. Abri as opções. Meus dedos foram firmes. Bloquear. Confirmar. Eu guardei o celular no bolso do meu vestido. Pronto, Bruno. Eu disse ao fisioterapeuta, me ajeitando no andador. Qual é o próximo exercício? Eu tenho uma recuperação pela frente. E estou ansiosa para voltar a andar sozinha. Depois que eu bloqueei o número da Marta, o silêncio foi a coisa mais barulhenta que eu já ouvi. Os primeiros dias da minha nova vida, em casa, foram uma rotina de ferro. Eu não estava me recuperando apenas de uma cirurgia no quadril. Eu estava reaprendendo a viver num corpo que era só meu, e numa vida que também era só minha. Acordar não era mais esperar uma ligação que não vinha. Era esperar a Kátia, com seu sorriso largo e o cheiro do café da Dalva que vinha da cozinha. Bom dia, dona Sônia. Pronta para a guerra? Ela dizia, abrindo as cortinas.
E era uma guerra pequena, travada no espaço de 90 metros quadrados do meu apartamento. O Bruno, o fisioterapeuta, era o meu general. Ele chegava todo dia às 9. Vamos lá, dona Sônia, o osso já colou. O que dói agora é o músculo que ficou com preguiça. E preguiça, a gente bota para correr. No começo, só de ficar em pé, o mundo girava. A dor era como um ferro quente enfiado na minha junta. Eu suava, eu tremia, eu chorava de raiva. Eu não consigo, Bruno. Eu sou uma velha. Velha é a sua desculpa, dona Sônia. Ele respondia firme, mas sem ser grosso. A senhora não é velha, a senhora está destreinada. Agora de novo, levante esse pé. E eu levantava. 1 centímetro. No dia seguinte, 5. Enquanto meu corpo lutava para se reerguer, minha mente estava ocupada com o Dr. Arnaldo. Ele vinha 2 vezes por semana, não como advogado, mas como um parceiro de negócios. Ele se sentava na minha poltrona, recusava o bolo da Dalva, só aceitava água sem gás e abria sua pasta de couro. Sônia, temos que organizar a casa. E organizar a casa significava olhar para a minha vida inteira, que o Hélio tinha deixado em caixas e papéis que eu nunca quis olhar. Eu descobri que não era só rica. Eu era, nas palavras do Arnaldo, independente de forma substancial. Eu tinha o meu apartamento. Eu tinha o apartamento onde a Marta morava. Eu tinha uma pequena sala comercial no centro, que o Hélio tinha comprado nos anos 80 e que estava alugada para um dentista. Eu tinha o fundo de investimento que a Marta tentou saquear. E o que ela roubou, Arnaldo? Antes disso? Eu perguntei, numa tarde, enquanto assinava uns papéis que o Arnaldo me trouxe. Ele ajeitou os óculos. Eu puxei os extratos dos últimos 5 anos, como você pediu. Sônia, não foi um impulso, como ela disse. Foi um projeto. Ela vinha te ordenhando há anos. Ele me mostrou as transferências. Mãe, paga meu aluguel. Mãe, o IPVA do carro. Mãe, o curso de inglês. Mãe, o curso de fotografia. Mãe, a viagem para a praia. Somando tudo, nos últimos 5 anos, a Marta tinha me custado o preço de um apartamento de luxo. Um dinheiro que eu dei, achando que estava ajudando minha filha a se encontrar. Ela não estava se encontrando, Sônia. Ela estava se perdendo, no seu dinheiro. Aquilo doeu mais do que o quadril. Foi a prova final. A ingratidão não foi um ato de desespero na Grécia. Foi um hábito, um estilo de vida. E o silêncio da Marta continuava. 1 semana se passou. Nada. Eu pensei nela, claro. Eu sou mãe. Eu imaginei ela na Grécia, sem dinheiro, sem passaporte. O que ela estaria comendo? Onde estaria dormindo? Aquele pânico me subia na garganta. Uma noite, eu acordei suando frio. Eu sonhei que ela estava na porta de uma daquelas igrejas brancas pedindo esmola. Peguei o celular. Minha mão foi até o nome dela. Desbloquear. Eu quase apertei. Mas aí eu lembrei da voz da vizinha. Disse para procurar um asilo. Eu lembrei do quarto do hospital, do silêncio do telefone. Eu lembrei do velha maluca. Eu larguei o celular na mesa. Você é uma mulher adulta, Marta. Eu disse para o escuro. Viva a sua vida, mas viva com as suas próprias pernas. E eu voltei a dormir. 2 semanas depois da minha cirurgia, eu consegui. Eu andei. Do meu quarto até a sala de estar, sem o andador, só com a bengala. Quando eu cheguei no sofá, a Kátia, a Sueli e a Dalva, que estavam na cozinha, viram. Elas bateram palmas. Bateram palmas como se eu tivesse ganhado a maratona. Isso, dona Sônia! Gritou a Dalva, com a colher de pau na mão. Eu me sentei, ofegante, mas rindo. Eu estava rindo. Eu não ria assim há anos. Eu estava com dor, mas eu estava de pé. E eu tinha feito aquilo sozinha. Foi nesse exato momento que o interfone tocou. Um som estridente que cortou as palmas e as risadas. Nós todas nos olhamos. Era uma tarde de terça-feira. Eu não esperava ninguém. O Dr. Arnaldo só vinha na quinta. Kátia atendeu. Alô? Sim, ela está... Um momento. Ela tapou o bocal. O rosto dela estava pálido. Dona Sônia, é o seu antenor, da portaria. Ele disse que a dona Marta está aqui embaixo, na recepção. O ar saiu dos meus pulmões. O silêncio tinha acabado. Eu olhei para as minhas mãos, que tremiam em cima da bengala. O que
O que ele disse mais? Perguntei. Kátia hesitou. Ele disse que ela não está sozinha e que ela exige falar com a senhora. Ela está gritando, Dona Sônia. Ela está dizendo que a senhora foi sequestrada. Sequestrada? A palavra era tão absurda que eu quase ri de novo. Ela está com um homem. Kátia continuou, ouvindo o antenor. Um homem que se diz advogado. E ela está ameaçando chamar a polícia se não deixarem ela subir. Eu me levantei. A dor no quadril foi uma pontada aguda, mas eu a ignorei. Kátia, ligue para o Dr. Arnaldo. Agora. Diga que é código vermelho. O Hélio usava essa expressão. Ele vai entender. Diga que a Marta está na portaria com um advogado. Sim, senhora. Kátia correu para o telefone. Sueli e Dalva, eu disse. Fiquem na cozinha, por favor. Isso não é da conta de vocês. As duas sumiram, assustadas. Eu peguei minha bengala e fui até o interfone. Minha mão estava firme quando apertei o botão. Antenor, aqui é a Sônia. A voz do porteiro veio, chiada. Dona Sônia, graças a Deus, ela está aqui fora do tom, dizendo que eu sou cúmplice de um cativeiro. O homem com ela está de terno, com uma pasta. Antenor, eu disse, e minha voz saiu como aço. Eu estou perfeitamente bem. Eu não estou em cativeiro. Eu estou na minha casa. Eu não vou receber a Marta, e eu não vou receber o advogado dela. Diga a eles que qualquer comunicação deve ser feita através do meu advogado, Dr. Arnaldo Meireles, e se eles insistirem, chame a polícia você mesmo. Por invasão de propriedade e perturbação da ordem. Houve um silêncio do outro lado. Mas, Dona Sônia, ela é sua filha. Ela era, eu pensei. Cumpra minhas ordens, Antenor. Eu sou a proprietária deste apartamento e eu não autorizo a entrada. Eu desliguei. Eu fiquei parada, ao lado do interfone, me apoiando na bengala. Eu ouvia os batimentos do meu próprio coração. 5 minutos se passaram. Kátia voltou. Falei com o Dr. Arnaldo. Ele estava em reunião, mas quando eu disse código vermelho, ele disse que estaria aqui em 15 minutos. Ele mandou a senhora não abrir a porta para ninguém e não atender o interfone. Eu já atendi, eu disse, e já dei as ordens. O interfone tocou de novo, estridente. Eu e Kátia olhamos para o aparelho. Tocou, 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 10, 15, 20 vezes. Depois parou, e o silêncio voltou, mas era um silêncio diferente. Era um silêncio tenso, carregado. O Dr. Arnaldo chegou em 12 minutos. Ele não subiu. Ele ligou do celular dele para o meu. Sônia, estou na portaria. O show acabou. O advogadozinho de porta de cadeia que ela arrumou já foi embora. Parece que ele não gostou de saber quem eu era. E ela, Arnaldo? A Marta? Houve uma pausa. Ela está aqui, Sônia. Sentada no meio-fio, suja, ela parece derrotada. Meu coração de mãe deu um salto. A imagem dela, suja no meio-fio. O que eu faço, Arnaldo? Nada, ele disse. O advogado dela foi uma tentativa frustrada. Ela tentou a cartada da mãe senil mantida em cárcere. O Antenor, depois da sua ligação, ficou firme. Ele disse que falava com a senhora todo dia. O síndico desceu. O tal advogado viu que ia dar em nada e foi embora. Agora é só ela. Eu fui até a janela. Meu apartamento é no 8º andar. Eu não conseguia ver o meio-fio da minha janela. E agradeci por isso. Arnaldo, como ela voltou? Eu imaginei que você ia perguntar. Ela ligou para todo mundo que conhecia. Ninguém quis emprestar dinheiro. Parece que ela devia para metade da cidade. Mas ela ligou para a sua prima, a Ivone, de Santos. Contou uma história de que foi roubada, perdeu tudo e que você estava doente e não podia ajudar. A Ivone, com pena, comprou uma passagem de volta. Classe econômica. Ela desembarcou ontem. Deve ter dormido no aeroporto. O desespero. O abandono que eu senti no hospital, agora era ela quem estava sentindo. A diferença é que o meu abandono foi real. O dela foi uma consequência. Arnaldo, eu disse, tomando uma decisão. Eu vou descer. Sônia, não. Não é uma boa ideia. Eu vou descer. Eu não vou descer para brigar. Eu vou descer para acabar com isso. Eu não vou viver o resto da minha vida com ela tocando minha campainha ou dormindo no meu meio-fio. Eu preciso estabelecer as regras.
e eu vou fazer isso agora, enquanto o Senhor está aí para ser minha testemunha. E a Kátia vem comigo, para me dar apoio. Houve um longo silêncio no telefone. Sônia, disse Arnaldo, você me surpreende a cada dia. O Hélio estaria orgulhoso. Estamos te esperando no lobby. Eu desliguei. Kátia, pegue minha bolsa e me ajude a descer. Dona Sônia, a senhora tem certeza? Seu quadril? Meu quadril vai doer de qualquer jeito, mas minha consciência pela primeira vez não vai. A descida no elevador foi a mais longa da minha vida. Eu me olhei no espelho. Eu estava com meu vestido de casa, o cabelo preso de qualquer jeito. Eu parecia o que eu era, uma senhora de 68 anos em recuperação. Mas meus olhos estavam acesos. A porta do elevador se abriu no térreo. O lobby do meu prédio, que sempre foi tão familiar, parecia um palco. Dr. Arnaldo estava perto da porta de vidro, de braços cruzados. Seu antenor estava na guarita, fingindo ler um jornal. E lá, sentada num dos sofás de espera, estava ela, Marta. A realidade foi pior do que a minha imaginação. Ela não era a minha filha bonita, que se vestia bem. Ela estava com a mesma roupa da foto da Grécia, mas agora a roupa estava amassada, manchada. O cabelo dela estava oleoso, preso num coque desleixado. Ela estava magra, com olheiras fundas. E quando ela me viu saindo do elevador, apoiada na Kátia e na bengala, o rosto dela se transformou. Não foi raiva, foi choque. Ela me olhava como se eu fosse um fantasma. Mãe? A voz dela era um fiapo. Eu caminhei, passo a passo. Cada passo, uma pontada no quadril. Cada passo, um prego no caixão da minha vida antiga. Eu parei a uns 3 metros dela. O lobby inteiro cheirava ao perfume barato de suor e aeroporto que ela trazia. Olá, Marta, eu disse. Minha voz saiu calma. Ela se levantou de um salto. Mãe, o que eles fizeram com você? Onde você estava? Eu tô há horas tentando. Eu dormi no chão. Cale a boca, Marta, disse Arnaldo, dando um passo à frente. Não, Arnaldo, eu disse levantando a mão. Deixe, eu quero ouvir. Eu olhei para a minha filha. Você veio com um advogado. Para quê? Ela ficou confusa. O roteiro dela, de filha preocupada, não estava funcionando. Para te salvar. Essa gente, essa enfermeira aí, eles te roubaram, eles te interditaram. Eu vim te buscar. Eu ri, uma risada curta e seca. Me salvar? Como você me salvou no hospital, Marta? Me deixando lá por 4 dias? O rosto dela ficou vermelho. Eu já te pedi desculpas por isso. Foi um erro. Eu me confundi. Você não se confundiu. Eu cortei. Você foi para a Grécia. Você usou 200 mil reais que você me fez assinar, achando que era para pagar dívida. Isso não é confusão. O nome disso é fraude. Estelionato. Ela recuou como se eu tivesse dado um tapa nela. Eu ia te pagar de volta. Mãe, por favor. Ela tentou se aproximar. Kátia deu um passo à frente, me protegendo. Não, eu disse, firme. Marta olhou para a Kátia com um ódio que eu nunca vi. Quem é você, sua aproveitadora? Você tá com ela pelo dinheiro dela, né? Sua vagabunda. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Kátia, a doce Kátia, respondeu. Eu estou com ela porque ela me paga um salário, dona Marta. Um salário que eu ganho com trabalho honesto, cuidando dela, dando banho, trocando curativo, fazendo o que a senhora, que é filha, deveria estar fazendo. Mas a senhora estava muito ocupada na Grécia. Marta ficou sem palavras. Eu respirei fundo. Era a hora. A revelação final. Marta, olhe para mim, eu ordenei. Ela olhou, os olhos cheios de lágrimas de raiva e pena de si mesma. Eu não estou sequestrada. Eu não estou senil. Eu estou pela primeira vez na minha vida no controle de tudo. O dinheiro que você acha que é meu, que você acha que pode pegar, acabou. O apartamento que você morava, que você achava que era seu, não é. É meu. E você não vai mais morar lá. O seu pai, Marta, o Hélio, ele sabia quem você era. Ele me protegeu de você a vida inteira, e eu fui boba demais para ver. Ele deixou tudo amarrado, tudo no meu nome, e tudo sob o controle do Dr. Arnaldo caso eu fosse mole. E eu fui. Mas eu não sou mais, continuei. Eu estou operada, sim.
Eu estou com dor, sim, mas eu não sou mais a sua mãezinha. Eu não sou seu caixa eletrônico. Eu não sou seu plano B. A máscara da Marta caiu. O choro, a raiva, tudo sumiu, dando lugar a um pânico frio. O pânico de quem percebe que o jogo acabou de verdade. O que eu vou fazer? Ela gaguejou. Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho dinheiro. Mãe, por favor, é o seu sangue. Sangue, eu repeti. O sangue que eu deixei no hospital esperando por você. Eu me virei para o Dr. Arnaldo. Arnaldo, o nosso acordo. O advogado se aproximou. Ele abriu sua pasta de couro. Marta, ele disse com a voz formal, a sua mãe, Dona Sônia, na sua generosidade, decidiu não prestar queixa-crime, pelo menos por enquanto. Ele tirou da pasta um envelope pardo. Aqui está a chave do guarda-volumes do depósito da Rua Augusta. Todas as suas roupas e pertences pessoais do apartamento foram encaixotados e estão lá. Você tem 30 dias para retirar antes que seja descartado. Ele tirou outro envelope, branco. E aqui tem R$ 5.000, em dinheiro. Os olhos da Marta se arregalaram. É vamos chamar de acerto final, eu disse, tomando a palavra. É mais do que você me deixou quando foi para a Grécia. É o suficiente para você alugar um quarto e arrumar um emprego. De verdade, porque a torneira, Marta, secou para sempre. Ela olhou do dinheiro para mim. 5.000? Você me rouba tudo, minha casa, meu dinheiro, e me dá 5.000? Sua. Pegue o dinheiro, Marta, disse Arnaldo, com a voz baixa e perigosa. Pegue o dinheiro e suma, porque se você gritar de novo, se você ameaçar a sua mãe de novo, se você chegar perto deste prédio de novo, a queixa de fraude e estelionato vai para a mesa do delegado em 10 minutos. E eu garanto a você, abandono de incapaz e fraude. Dão uma boa cadeia. Marta ficou parada. A mão dela tremia. Ela olhou para mim, procurando um pingo de pena, um resquício da mãe que ela conhecia. Eu me mantive firme. Eu era uma estátua. Lentamente, ela esticou a mão e arrancou os 2 envelopes da mão do Arnaldo. Ela me deu um último olhar, um olhar de puro veneno. Você vai se arrepender disso, ela cuspiu. Você vai morrer sozinha, sua velha. Ela se virou e saiu pela porta de vidro, empurrando o antenor para fora do caminho. Eu fiquei ali, olhando ela sumir na rua. Morrer sozinha. Eu olhei para o lado. Kátia estava com a mão no meu braço. Arnaldo estava guardando seus papéis. Antenor estava arrumando o tapete da entrada. Eu sorri, um sorriso cansado. Eu já estava morrendo sozinha, Arnaldo, eu disse, me virando para o elevador. A diferença é que agora eu estou viva. Enquanto o elevador subia, eu me apoiei na parede. Eu estava exausta. A adrenalina tinha passado e a dor do quadril voltou com tudo. Ela foi dura com a senhora, disse Kátia baixinho, me entregando um lenço. Eu peguei, mas não era para chorar. Era para secar o suor da minha testa. Não, Kátia, eu disse. A vida foi dura com ela. Eu só parei de pagar a conta. A porta do elevador se fechou, abafando o cheiro de aeroporto e de fracasso da Marta. O único som era o zumbido suave do motor, nos levando para cima. Eu me apoiei na parede, a bengala escorregando um pouco no mármore polido. O meu quadril latejava. Não era mais uma dor aguda, era uma dor surda. O preço da adrenalina que tinha acabado de ir embora. Kátia me segurava pelo outro braço. Calma, dona Sônia, estamos chegando. A senhora foi incrível. Eu balancei a cabeça. Eu só cansei, Kátia. Cansei de ter medo da minha própria filha. Quando a porta do meu andar se abriu, o cheiro de casa me abraçou. O cheiro de lavanda da limpeza e um toque de canela, porque a Dalva devia estar fazendo arroz doce. Era o cheiro da segurança, o cheiro da paz. Assim que entrei, a Sueli e a Dalva saíram da cozinha, os rostos preocupados. E então? Perguntou Dalva, secando as mãos no avental. Eu olhei para as 3. Kátia, Sueli, Dalva. 3 mulheres que, 1 mês atrás, eu nem conhecia. Elas eram minhas funcionárias, sim, pagas com o dinheiro do Hélio. Mas naquele momento, elas eram a minha fortaleza. Acabou.
eu disse, e minha voz falhou. Eu não chorei na frente da Marta. Não chorei na frente do Arnaldo, mas ali, na minha sala, eu chorei. Não foi um choro de tristeza, foi um choro de exaustão, como se eu tivesse corrido uma maratona que durou a minha vida inteira. Kátia me levou até o sofá. Chora, dona Sônia. A senhora merece lavar a alma. E eu chorei. Chorei pelos 4 dias no hospital. Chorei pelo meu marido, Hélio, que viu o que eu não quis ver. Chorei pela menina que a Marta foi e pela mulher que ela se tornou. E chorei pela Sônia que morreu no hospital. A Sônia boba, a Sônia que assinava papéis sem ler. Quando as lágrimas pararam, eu me senti leve e com fome. Dalva, eu disse, secando o rosto. Aquele arroz doce ainda está quente? Elas riram. A tensão no apartamento quebrou. A guerra tinha acabado. A minha nova realidade era metódica. Eu acordava às 7. Tomava meu café. Dalva fazia um cuscuz com manteiga de garrafa que era uma bênção. Às 9, o Bruno chegava. A fisioterapia. Vamos, dona Sônia, esse quadril não vai se arrumar sozinho. Ai, Bruno, hoje dói. Dói porque está sarando. Dói porque está vivo. Vamos. E eu ia. Cada passo, da sala para o corredor, era uma vitória. Eu deixei o andador. Passei a confiar na bengala. E 1 mês depois daquele dia no lobby, eu estava andando. Devagar, mancando um pouco, como quem reaprende o mundo. Mas andando. O Dr. Arnaldo continuava vindo. Ele era meu elo com o mundo lá fora. Sônia, ele disse numa tarde de sol, precisamos falar sobre os pontos finais. Eu soube do que ele falava. Ela pegou o dinheiro? Perguntei. Pegou. No mesmo dia. Esvaziou o guarda-volumes no dia seguinte. Levou as caixas num carro de aplicativo. E... eu sei o que você quer perguntar, ele disse, me poupando. Eu tomei a liberdade de manter um acompanhamento discreto. Não se preocupe, ela não está morando na rua. O Hélio não gostaria disso. Onde ela está, Arnaldo? Ela alugou um quarto, num pensionato na Lapa, um lugar simples. E parece que ela arrumou um emprego. Aquilo me surpreendeu. Emprego? A Marta? Fazendo o quê? Vendendo sapatos. Numa loja de shopping no centro. Não é a Grécia, mas é um começo. Eu fiquei em silêncio. Vendedora de sapatos. Minha filha, que sonhava em conhecer o mundo, que tinha curso de fotografia e de inglês que eu paguei. Ela aprendeu a lição? Perguntei. Arnaldo deu um suspiro longo. Lições, Sônia. São coisas difíceis. A Marta não é má por natureza. Ela é fraca. Ela pegou o caminho mais fácil a vida inteira porque você o pavimentou para ela. Agora, pela primeira vez, ela encontrou terra batida. Se ela vai aprender a andar nela, só Deus sabe. Mas o importante não é mais o seu caminho. Ele tinha razão. A lição dela era dela. A minha era minha. A minha transformação foi notada no prédio. Eu comecei a descer. Ia até a portaria, só para sentir o sol no rosto. Seu antenor, o porteiro, agora me tratava com uma reverência que me deixava sem graça. Bom dia, dona Sônia. A senhora está radiante hoje. Eu não era mais a coitadinha. Eu era a dona Sônia. A que tinha botado a filha para correr. A que tinha um advogado que parecia um mafioso de filme antigo. A que andava reta, mesmo mancando. Um dia eu estava no elevador, voltando da minha caminhada diária, quando a porta se abriu no 6º andar. Dona Elvira, a vizinha. Ela parou na porta como se tivesse visto um fantasma. Sônia, querida, ela disse, a voz cheia daquela simpatia falsa. Eu soube. Que coisa horrível. Sua filha. Mas você está bem, não é? Parece ótima. Ela entrou no elevador e o cheiro do perfume barato dela me sufocou. Era o cheiro da piedade. Eu apertei o botão do meu andar. Estou ótima, Elvira. Melhorei da cirurgia e me livrei de um peso morto. Ela me olhou sem entender. Ah, sim. A recuperação é difícil. Não, eu disse, olhando direto nos olhos dela. A recuperação é maravilhosa. Difícil é viver sendo roubada e não perceber. A propósito, obrigada por me avisar sobre a Grécia. Foi a ligação mais importante da minha vida. A cara dela ficou pálida. Ela achou que eu ia ficar com raiva dela. Eu só quis ajudar. E ajudou, eu disse.
Ajudou a me lembrar que eu tinha dado o que tinha que dar. E decidi que de agora em diante, eu só dou o que eu quero. E para quem eu quero. O elevador parou no meu andar. A porta abriu. Tenha um bom dia, Elvira. Eu saí, deixando ela sozinha com a boca aberta. O impacto positivo foi o silêncio da fofoca. Ninguém mais no prédio ousava falar da minha vida com pena. Falavam com admiração. Os meses passaram. O verão chegou. Minha casa, que sempre foi bege e marrom, como o Hélio gostava, começou a mudar. Kátia, eu disse um dia, eu odeio esse sofá, mas Dona Sônia é de couro legítimo? Eu não me importo. É marrom. Eu quero cor. Eu quero azul. Nós vendemos o sofá e a mesa de jantar de 6 lugares que eu nunca usava. Comprei uma poltrona azul turquesa, reclinável, e uma mesa redonda, para 4, onde, toda sexta-feira, eu, Kátia, Sueli e Dalva jantávamos juntas. Elas não eram mais minhas funcionárias. A Sueli e a Dalva ainda faziam seus trabalhos, mas a Kátia tinha virado minha gerente, minha administradora. Dona Sônia, o aluguel do dentista atrasou de novo, ela dizia, com o tablet que eu comprei para ela. Ligue para ele, Kátia. Dê 3 dias. Se não pagar, avise ao Dr. Arnaldo. Eu estava ensinando a ela tudo o que o Arnaldo estava me ensinando, e ela aprendia rápido. Eu refleti muito sobre o Hélio. Eu costumava pensar nele como um protetor, quase um carcereiro, um homem que me amava, mas que me achava incapaz. Uma tarde, eu estava mexendo nas caixas antigas dele. Encontrei uma carta. Era de 20 anos atrás. Minha Sônia, ele escreveu. Hoje a Marta te pediu dinheiro para a viagem da escola e eu disse não. Você ficou brava comigo. Você disse que eu era duro. Minha querida, eu não sou duro. Eu só vejo o que você se recusa a ver. O seu coração é a sua maior virtude e a sua única fraqueza. Eu não estou te protegendo dela. Eu estou protegendo você para ela. Porque um dia ela vai precisar da sua força e não do seu dinheiro. E eu rezo para que, nesse dia, você ainda tenha força para dar. Eu fechei a carta. As lágrimas vieram. Você errou, meu velho. Eu murmurei para a foto dele na estante. Ela não precisava da minha força. Eu é que precisava. Eu percebi que o Hélio não me achava fraca. Ele estava esperando. Ele me deu as ferramentas e esperou eu decidir usá-las. Aquele comodato, aquela conta no banco, não eram armadilhas para a Marta. Eram coletes salva-vidas para mim. O meu legado, a minha nova vida. Eu tinha 68 anos. Eu andava com uma bengala chique que o Arnaldo me deu de presente com cabo de prata. Eu tinha dinheiro, eu tinha saúde e eu tinha 2 apartamentos, o meu e o outro. O apartamento da Rua Augusta, onde a Marta morou. Sônia, disse Arnaldo um dia, temos uma oferta excelente por aquele apartamento. O mercado subiu. Podemos vender e colocar o dinheiro no seu fundo. Não, eu disse sem hesitar. Quer alugar? O aluguel lá é bom? Não, Arnaldo. Eu quero ir até lá. Eu não vou desde que eu o dei para ela. Ele me olhou surpreso. Tem certeza? Eu mandei limpar, mas as lembranças não pagam contas, Arnaldo. E eu tenho um plano. Na semana seguinte eu fui. Kátia foi comigo. O Dr. Arnaldo nos encontrou na portaria. Era um prédio mais novo que o meu, mas sem o mesmo charme. O porteiro não me reconheceu. Subimos. Arnaldo abriu a porta. As fechaduras novas. O apartamento estava limpo, mas estava vazio e triste. A equipe de limpeza tinha tirado o lixo, mas a energia do lugar era pesada. O cheiro de cigarro e de abandono. As marcas na parede onde os móveis da Marta estavam. O sol batia no chão de tábua corrida, revelando os riscos. Kátia olhou ao redor, horrorizada. Ela vivia aqui? Ela sobrevivia aqui, eu disse. Eu fui até a janela. A mesma janela da qual ela devia ter postado as fotos da Grécia. A vista era para um pátio interno. Arnaldo, eu disse me virando. Eu não vou vender. Eu imaginei. O que vai fazer, Sônia? Quer reformar e morar aqui? Eu ri. Deus me livre. Não. Eu quero reformar. Reformar tudo. Pintar de branco. Botar móveis novos, simples, mas fortes.
Quero camas confortáveis. Camas? Sônia, é um apartamento de 2 quartos. Exato, 2 camas em cada quarto e uma na sala. Kátia e Arnaldo se olharam. Eu me apoiei na minha bengala de prata. Quando eu estava no hospital, a assistente social, a Cláudia, me disse que eu não podia ir para casa. Ela me disse que minha opção era um asilo. Ela disse isso porque a minha filha, minha responsável, tinha sumido. Eu respirei fundo. O plano estava claro na minha cabeça. Quantas mulheres, Arnaldo, quantas donas Sônias saem daquele mesmo hospital Santa Rita todo mês? Mulheres que não têm uma filha na Grécia, mas que não têm filha nenhuma? Mulheres que moram sozinhas e não podem se virar nos primeiros 15 dias? Que saem de uma cirurgia e o médico diz: "Você precisa de repouso", e a casa delas tem escada? Arnaldo começou a entender. Um sorriso lento se formou no rosto dele. "Eu quero que este lugar", eu disse, batendo com a bengala no chão, "seja uma casa de passagem, um lugar de recuperação. Eu vou fazer uma parceria com o hospital, com a Cláudia. Quando uma senhora tiver alta e não tiver para onde ir, ela vem para cá." "Sônia, isso é complexo", disse Arnaldo. "É por isso que eu te pago, Arnaldo, para você cuidar do complexo." Eu me virei para a Kátia. "E é por isso que eu te promovi, Kátia. Você vai administrar este lugar. Você vai contratar a equipe de enfermagem. Você vai organizar a comida. A Sueli e a Dalva, se quiserem, podem vir para cá." Os olhos da Kátia se encheram de lágrimas. "Dona Sônia, a senhora está falando sério?" "Eu nunca falei tão sério. O Hélio deixou o dinheiro, a Marta me deu a ideia, e eu vou executar." Eu olhei pela janela de novo. O pátio interno parecia menos triste agora. "Vai se chamar Fundação Hélio e Sônia", disse Arnaldo, já calculando os impostos. "Não", eu disse. "Sem fundação. É meu, é privado, é a minha casa de hóspedes. E vai se chamar Casa da Roupa Limpa." Arnaldo franziu a testa. "Que nome é esse?" "Minha filha me deixou no hospital porque ia buscar uma roupa limpa", eu disse. "E nunca voltou. Aqui, quando as mulheres chegarem, elas vão ter uma cama boa, comida quente, uma enfermeira e uma muda de roupa limpa esperando por elas." Kátia chorava e ria ao mesmo tempo. Arnaldo balançava a cabeça, admirado. A Marta disse que eu ia morrer sozinha. Ela estava errada. Eu olhei para o espaço vazio. Eu já conseguia ver as camas. Eu conseguia cheirar o bolo da Dalva. Eu conseguia ouvir as risadas das senhoras que, como eu, iam se reerguer. Meu quadril doía um pouco. O tempo ia mudar. Eu me virei, pronta para ir embora. Havia muito trabalho a fazer. "Meu nome é Sônia. Tenho 68 anos", eu pensei enquanto o elevador descia. "E eu acabei de encontrar meu emprego."